Olá, boa tarde, Minas Gerais, eu tô na Band. A partir de agora tem muita informação e diversão na tela da Band, nesta sexta-feira, dia 1º de novembro. A hora certa pra você aí, ó. Olha o reloginho, são 4 horas e 49 minutos, 11 minutos, pulou o reloginho, 10 minutos para 5 da tarde. A partir de agora tem o Brasil, gente, com as notícias de Minas Gerais em tempo real. Meus amigos e minhas amigas de Minas Gerais, inicialmente peço licença para adentrar na residência de cada um dos senhores e das senhoras. É com muita satisfação e após difícil e árdua batalha judicial que venho expor uma série de informações mentirosas e maldosas que foram veiculadas pela TV Band Minas a respeito de minha pessoa. A imprensa deve ser livre e autônoma, pois só assim será capaz de informar com profissionalismo, ética e sem sofrer qualquer tipo de censura. Contudo, deve-se ressaltar que os direitos que assistem aos profissionais da imprensa não são ilimitados. Eles não podem fazer mau uso de seus microfones e câmeras para abusar do direito de informar e expor pessoas à crítica social de forma leviana. Em 17 de agosto de 2012, fui designado a acompanhar 2 militares que realizavam a escolta de um indivíduo acusado do cometimento do crime de estupro. Talvez algum dos senhores se pergunte o motivo de eu acompanhar os militares que realizavam a escolta do acusado. E isso é bastante simples de se explicar. Os militares que realizavam a escolta nunca pisaram no Fórum Lafayette e, por essa razão, desconheciam o caminho que levasse à sala de audiência. Quando nos aproximávamos da sala de audiência, vi que o cinegrafista Jorge Mota descumpriu a orientação do segurança do fórum e imprudentemente tentou aproximar-se do acusado. Em juízo, provou-se que o cinegrafista Jorge Mota não estava parado conforme determinado pela equipe de segurança do fórum. Muito pelo contrário, ele estava andando em direção ao acusado. Em um dado ponto, é possível notar que o cinegrafista se aproxima demais do autor e é contido por ele, com o mesmo braço que estava estirado para delimitar a área de segurança. Não se percebe nenhuma conduta agressiva do policial / autor. Ficou claro e evidente que o autor não teve o intuito de agredir o cinegrafista e não o empurrou, mas apenas impediu que se aproximasse do preso, além do que seria permitido. O apresentador, Marcos Maracanã, questionou minha atitude, dando a entender que eu estivesse protegendo o acusado pelo fato de ele ser policial militar. Sobre isso, tenho a dizer que todo e qualquer acusado deve ser considerado inocente e sua imagem deve ser preservada. E não sou eu quem diz isso, é a nossa Constituição que diz. Compreensível que o cinegrafista queira obter a melhor imagem, mas deve sempre se ater aos limites impostos pela situação e segurança. Pelo atento exame da prova, verifica-se que não houve agressão por parte do autor, e que foi o próprio cinegrafista, com sua conduta imprudente, que deu causa aos incidentes noticiados nesses autos. Assim, o cinegrafista Jorge Mota não exerceu o seu trabalho com observância às medidas de segurança e aos limites impostos. Ele abusou do seu direito e quis se fazer de vítima. E após a encenação do cinegrafista dessa emissora, passei a condição de alvo. Tanto que, conforme as palavras da meritíssima juíza, no mesmo dia dos fatos, a notícia da agressão que o cinegrafista da Ré teria sofrido no fórum foi dado com grande destaque no programa Brasil Urgente. Cabe ressaltar que cumpri com o meu dever legal e profissional, e por uma questão de interesse desta emissora, passei a condição de autor de uma suposta agressão que nunca existiu. Em um segundo programa, exibido no dia 20 de agosto de 2012, o apresentador do programa taxou de intempestiva, errada e inadmissível a conduta do profissional do autor. Afirmou que o autor precisa aprender a ter postura e a lidar com a imprensa. Ressaltou com veemência e em tom jocoso o fato de o autor não estar com a farda tradicional. Ao se referir ao autor, o apresentador afirmou ser visível pela pupila do seu olho que ele estaria completamente desequilibrado. E ainda afirmou que se o autor mantivesse a mesma conduta e não se aprimorasse profissionalmente, certamente seria afastado da Polícia Militar e iria continuar de chinelinho de dedo na casa dele. Durante todo o programa, a imagem do autor era exibida com destaque para seu rosto. A reportagem objeto da lide não se limitou a dar informações e a comentar os fatos, pois
adotou postura sensacionalista, com posicionamento crítico e até mesmo irônico relativamente à pessoa do autor e à sua capacidade e preparo profissional. Para finalizar minha resposta, gostaria de dizer, primeiro, a minha atuação foi a mais acertada possível, tanto que a TV Band Minas foi condenada em juízo. Segundo, não estava com a farda, já conhecido pelos senhores, porque estava lesionado e impedido por determinação médica. Terceiro, diferentemente do que foi dito pelo apresentador Marcos Maracanã, a minha pupila não refletia o meu desequilíbrio, muito pelo contrário, refletia o esforço que tenho de realizar para conciliar o exercício da minha profissão com os meus estudos. Tanto que no final deste ano vou me formar em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, considerada a melhor faculdade de Direito do país. E isso só foi possível graças ao meu esforço e dedicação, bem como ao suporte que recebo dos meus familiares, de meus amigos e de meus companheiros de farda. Por fim, à época dos fatos, eu era soldado e hoje, após receber uma promoção, sou cabo da Polícia Militar.